Mas eu queria convidar vocês a fazer uma oração neste momento. Você feche seus olhos, curve a sua cabeça e quero que você ore comigo neste momento em nome de Jesus. Querido Deus, obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por este momento de culto, cantamos, ofertamos, nós nos alegramos aqui com os nossos irmãos, com aqueles que estão nos visitando. Nós te damos graça, ó Deus, por todas essas bênçãos. E também pedimos ao Senhor que neste momento a tua palavra que esquadrinha, a tua palavra que é martelo, a tua palavra que é consolo, que é bálsamo, a tua palavra que é luz, a tua palavra que é direção, a tua palavra, ó Deus, que transborda a graça e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E que ela possa achar, ó Deus, um lugar em nosso coração. E que o Espírito Santo possa nos conduzir ao Senhor, a pastorear a nossa alma, a consolar o nosso interior. Para que a gente possa, à medida a qual a gente ouça a tua palavra, a gente vá deixando aos pés de Cristo toda a nossa dor, toda a dúvida, tudo aquilo que aflige a nossa alma. E que no final de tudo isso, o Senhor, e só o Senhor, seja mais uma vez glorificado em nós e através de nós, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero começar dizendo que a maioria das coisas que nós passamos não é necessariamente por causa de um pecado que nós cometemos. Não é porque nós passamos por essas coisas elas sejam necessariamente, ou esteja ligado necessariamente a um pecado. Mas precisamos entender, daqui a pouco eu volto sobre isso, mas nós precisamos entender. Por que essas coisas acontecem? Tem muitos porquês. Talvez tenha mais pergunta do que resposta. E aí a gente fica com a palavra de Deus. Mas para a gente tentar entender pelo menos um pouco dessa coisa. Primeiro, nós entendemos que quando Deus criou todas as coisas, o que Deus fez era muito bom. Gênesis capítulo 1, verso de número 31. Depois que Deus fez todas as coisas, depois que Deus fez o homem, a obra da criação de Deus estava realizada, estava completa. Não faltava nada, Deus havia criado tudo o que precisava ser criado. Deus termina dizendo que tudo era muito bom. O que Deus havia feito era bom. E terminou então o sexto dia. Termina aquele momento da criação, o relato da criação, dizendo que a obra que Deus realizou, ela era boa. Então o que aconteceu depois? O porquê que acontece com a gente o que está acontecendo? O porquê dessa dor, o porquê dos neurodivergentes, o porquê do câncer, o porquê da doença crônica, o porquê dos intempéries da vida, o porquê das dores, das lutas e adversidades. A resposta, ou pelo menos parte dela, começa a ser dada no capítulo 3 de Gênesis. Quando o homem decidiu recusar a palavra de Deus, recusou aquilo que Deus falou para dar ouvido àquilo que o diabo falou. Trocar a palavra de Deus pela palavra do diabo. E acreditaram, porque se encheram de orgulho, soberba, se encheram de arrogância, querendo o lugar de Deus. E o que Deus havia dito quando isso acontecesse era que eles iriam morrer. E a partir do capítulo de número 3, quando o pecado entra na criação boa de Deus, começa então a dar tudo errado para a gente. Porque aquele pecado, ele demanda consequências. A morte que entrou na criação de Deus, ela começou a degradar absolutamente tudo. Afetou tudo, afetou os relacionamentos do homem com Deus, afetou o relacionamento do homem com a mulher, ou dos seres humanos, afetou a relação do homem com a criação de Deus, trouxe maldição sobre a terra, e isso a gente está vendo o resultado hoje.
sentimos os efeitos da queda em nosso corpo, sentimos a consequência do pecado do primeiro casal lá no Éden em nós, na nossa vida. Então, por causa da queda, estes males que existem hoje, que nós enfrentamos existe. Foi lá que tudo começou para chegar onde nós estamos aqui hoje. Então, repetindo, o que Deus fez era bom. O pecado desvirtuou a criação de Deus. O homem pecou e agora recebe como consequência a paga pelaquilo que ele fez. Inclusive, o corpo que vai desfalecendo até a morte e como o pagamento final pelaquilo que ele fez. Mas também, preste atenção, embora o pecado carregue em si consequências terríveis, quando nós pecamos, hoje, quando nós cometemos pecados, existem consequências terríveis e graves, por isso que nós pregamos e alertamos contra o pecado, para que a sua comunhão com Deus não seja interrompida. Nós aconselhamos a você a não tomar uma decisão equivocada, precipitada, pecaminosa, porque isso vai trazer consequências sobre a sua vida. Isso acontece quando nós pecamos, existe uma consequência. Umas mais, outras menos. Porém, isso não quer dizer que você que sofre alguma coisa no seu corpo, ou alguma adversidade na sua vida, seja por causa de algum pecado que você cometeu. Essa não é a nossa teologia. Essa não é a doutrina bíblica. Deus não trabalha com retribuição, porque se fosse assim, nós estaríamos completamente perdidos, porque somos todos pecadores. Pecamos hoje, vamos pecar amanhã, vamos pecar na terça, na quarta e assim seja. Até que Cristo venha e restaure esse corpo e consume a sua obra em nossas vidas. Enquanto isso não acontecer, nós estamos fadados a pecar, porque a nossa natureza é fraca, a nossa natureza ela é falha, ela é caída. Mas não quer dizer que o que eu estou passando seja por conta de um pecado. Não quer dizer que a dor que eu estou enfrentando, a luta que eu estou enfrentando, seja porque eu pequei, como se tivéssemos que agir igual os amigos de Jó. Os amigos de Jó estavam decididos. Tudo que aconteceu com Jó é porque tem um pecado escondido no coração dele que ele não confessou. E eles sempre diziam: Jó, você precisa confessar esse pecado, você precisa reconhecer que você errou, você precisa reconhecer que você falhou, tem alguma coisa. Jó, olha aí para dentro do seu coração, cara. O que você está passando, a única explicação é porque você está pecando contra Deus. A única explicação desse sofrimento, a única explicação dessa dor, a única explicação de todos esses males, dessa enfermidade, a única explicação é dessa doença, dessa neurodivergência, é porque você pecou. Não, a resposta é não. Não é assim que Deus trabalha. Deus não age dessa forma. Repito, é importante deixar isso claro, para que você não peque. E quando pecar, lembre, você tem um mediador, um advogado, ele te perdoa. Quem confessa e deixa alcança misericórdia, a Bíblia fala. Mas não quer dizer que isso que você esteja passando, e provavelmente isso que você enfrenta, isso que você passa, não tem a ver com pecado. Tem a ver porque é a nossa natureza que ela é falha, ela é fraca. Nós somos limitados, nós temos limitações. Nós não conseguimos ser como gostaríamos. Nós não vamos aonde nós podemos. Não chegamos aonde gostaríamos de chegar, porque nós somos assim, infelizmente. E nós vamos ter que lidar com isso. E existe uma frase, eu acredito que os irmãos já tenham ouvido ela, que diz assim: Deus dá as batalhas mais difíceis para os seus melhores guerreiros. Alguém já ouviu alguma frase assim, alguma coisa parecida com essa? De que você é forte, você é homem e é mulher de Deus, então você aguenta. Você foi escolhido, você é ungido, você foi separado, Deus é contigo. Então você tem que carregar o maior fardo. Você é mais crente, então por você ser mais crente, Deus vai colocar o peso maior sobre você.
O outro que é mais ou menos crente, não é tanto igual você, vai tranquila a vida, mas você não. Você é de Deus, então se você é de Deus, você tem que suportar e criar uma ideia errada, mentirosa, falsa, de que crente verdadeiro tem que passar por provação. Isso é mentira. Criamos um estereótipo de quem é santo é quem sofre mais. Quanto mais sofrimento, mais santidade. Quanto mais luta, mais crente nós somos. É mentira. É mentira, porque Deus não age dessa forma. Deus não trabalha assim de forma nenhuma. Não é assim que Deus, e nós encontramos na palavra dele, que ele trabalha. Não, não é assim. Isso é engano. Acreditar nisso nos leva a grandes prejuízos. Porque vamos pensar que, sim, eu sou forte, eu aguento, eu posso, eu consigo. E coloca isso dentro do coração e fala, não, eu vou porque eu sou ungido, eu sou ungida, eu sou separado, eu sou de Deus, e vai. E não, você não consegue, você não aguenta, você não suporta, você não pode. Você não vai conseguir. Eu não sou pessimista, é o que a Bíblia fala. Você não vai dar conta disso. Não tem como você dar conta disso. Não é para você dar conta disso. O que nós encontramos, na verdade, é o contrário disso. Lá em Mateus, capítulo de número 11, capítulo 11, Mateus, verso de número 28, ou a partir do 28, nós encontramos Jesus indo na contramão dessa ideia, porque Jesus sabe, não tem nenhum guerreiro forte que vai suportar as maiores batalhas ou as melhores batalhas, não. O que nós encontramos é Jesus dizendo a nós assim, venham, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, porque eu vou dar descanso para você. Não é para você suportar isso sozinho, essa carga não é para você carregar sozinha. Jesus está chamando você para entregar tudo diante dele, não importa o que seja, é dor, é luta, é o seu TDAH, é o seu autismo, é a sua dor, é o seu luto, é o seu divórcio. Cristo está chamando você, venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou dar a vocês descanso. Tomem sobre mim o meu jugo e aprenda de mim, porque sou manso e humilde e de coração, e vocês encontrarão descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus faz é nos convidar para perto dele. O que Jesus tem feito é, venha para perto de mim. Não tem uma receita pronta, como se estivéssemos pregando aqui dizendo, olha, venha, porque aqui a oração vai curar o seu TDAH, e esse hiperfoco seu em algumas coisas vai ser resolvido e vai ser ajustado tudo em você. Venha, porque aqui a gente tem um passe de mágica, e o luto vai acabar instantaneamente. Venham, porque essa doença sua vai ser arrancada como que a mão. Deus pode fazer isso, mas às vezes Ele não faz. E aí a gente está dizendo, olha, Deus vai fazer isso. Não, talvez não. Talvez não, talvez a gente tenha que aprender a lidar. E eu comentei com alguém essa semana aqui, a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. Eu achava que eu estava muito bem de saúde. Achava que eu vendia a saúde. Até que um dia eu me auto-socorri ao médico para não dar dor de cabeça a ninguém. E quando eu cheguei lá, o médico falou, tem um probleminha no seu coração. A eletricidade do seu coração não funciona direito. Ela pula, desce, pula e vai para baixo. Fiz exames, um monte de exame, um monte de coisa. Faz isso, corre na esteira. Parece que está correndo com calça molhada na subida, que eu parecia que ia morrer ali. Faz isso, faz aquilo, põe máquina, tira a máquina, faz um negócio, faz outra. E no final o médico disse, é o seguinte, isso pode ter conserto. Ou pode ser que você tenha que tomar remédio o resto da sua vida e vai ter que conviver com isso. E está tudo bem. E está tudo bem. Porque eu entendi o que Jesus está dizendo. E eu preferi colocar isso sobre Jesus.
e descansar em Jesus, porque o fardo dele é leve, é suave, do que colocar e carregar esse jugo como se eu pudesse fazer isso. Não, eu não consigo, você não consegue, mas tem um aqui que pode por você, e é Cristo, e Ele está te chamando para consolar a sua alma, para cuidar do seu coração e para fortalecer a sua vida para a glória de Deus. Cristo pode fazer isso. Mas veja bem, e mais ainda, para que não fique a ideia de respostas vagas, ou que não chegue aonde a gente queira. As nossas limitações, as nossas fraquezas e os males da nossa vida são uma oportunidade para que a glória de Deus ela possa se manifestar. Deus era tão misericordioso que, ao enfrentarmos isso, ao passarmos por essas coisas, tudo isso pode ser uma maneira pelo qual Deus revele sua glória e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus olha a nossa dor, Deus olha a nossa angústia, Deus olha as nossas limitações, Deus olha as nossas fraquezas, Deus olha as nossas adversidades, o nosso pesar, a nossa dor, e Ele resolve se manifestar no meio delas, com glória e poder. João capítulo de número 9, verso de número 1 ao verso de número 3, quando Jesus e os discípulos se encontram ali com um cego de nascença. Nasceu daquela forma, nasceu daquele jeito. Não foi por alguma coisa que aconteceu, ele nasceu assim. E os discípulos de Jesus, ainda pensando, por serem judeus e bons judeus, diga-se de passagem, eles perguntaram para Jesus, o pecado é de quem? Por quê? Para eles, parte do acordo da aliança que Deus tinha com Israel, era a retribuição. E a gente ainda pensa um pouco sobre eles. A gente ainda tem um pouco dessa mentalidade equivocada. Como eles tinham. Deus age em retribuição. Como? Se nós obedecermos, somos abençoados. Se nós desobedecermos, somos amaldiçoados por Deus. E a história deles mostram isso. O livro de Juízes é repleto dessas histórias. Obediência, bênção. Desobediência, maldição. Vinha um inimigo, julgava Israel, oprimia, saqueava tudo. Eles se arrependiam e Deus depois os abençoava mais uma vez. Levantava um libertador, um juiz. Isso aconteceu várias vezes na história de Israel. E a gente parece que aprendeu com eles também isso, achando que o nosso relacionamento com Deus é baseado em retribuição. Então, se eu me esforçar o máximo, se eu der o melhor de mim, não é que você não tenha que fazer isso, mas o pensamento contrário, se eu fizer o máximo que eu puder, se eu me doar completamente, se eu não faltar um culto, se eu tiver em todas as programações da igreja, se eu for o primeiro a chegar, o último a sair, se eu for um crente que der o exemplo lá fora, se eu agir assim ou agir assado, então Deus vai me abençoar mais. Não é assim que Deus trabalha. Não é dessa forma, embora Deus é misericordioso e gracioso com tudo que Ele faz. Então eles pensavam que Deus ele age com retribuição. Pensavam que Deus estava agindo assim ainda através de Jesus. Então alguma coisa os pais daquele homem fez para que ficasse cego. Alguma coisa aquele homem fez para continuar cego. Estão em pecado. E é o pecado que levou aquele menino a nascer assim. Ou está assim, um homem feito e ainda cego. E Jesus responde para os seus discípulos: nem os pais, nem ele pecou. O que acontece é que ele está assim, para que se manifeste nele a obra de Deus. Outra versão de Bíblia, para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Deus é tão misericordioso, Deus é tão gracioso,
que a despeito de todas essas coisas que eu vim alecando aqui aos irmãos, não importa o que você esteja passando ou sofrendo, ou o que ela seja, onde você se encaixa dentro daquilo que eu tenho falado, não importa onde seja, Deus usa essa situação para mostrar graça e misericórdia. Deus vai lá no meio dessa dor, Deus vai lá no meio das suas diferenças, Deus vai lá no coração pesado, Deus vai lá no coração enlutado, Deus vai lá no âmago da sua alma e diz para você que apesar disso, Ele pode agir e manifestar a glória de Deus na sua vida, porque Jesus não vai te abandonar e te deixar à margem do caminho, Jesus não vai te desprezar, Jesus não vai deixar você para a porta para fora, porque aqui é lugar de perfeitos. Não, aqui é lugar de quebrados, aqui é lugar de pessoas limitadas. É esse daqui que apesar de tudo isso, apesar de sermos quebrados, limitados, fracos, apesar de sermos miseráveis, a glória de Deus se manifesta na nossa vida. Deus vai lá onde ninguém vai, Deus pega quem ninguém quer mais e Deus restaura, Deus cuida, Deus ama, Deus consola, Deus conforta, Deus te abraça e Deus continua com você. É isso que o nosso Deus ele faz. É assim que Deus, o nosso Deus, Ele age. Então, apesar disso, a glória de Deus se manifesta em você e através de você. Apesar de todo esse sofrimento, apesar de tudo isso, a glória dEle ainda vai se manifestar e se manifesta em nós. E mais, esses sofrimentos que nós enfrentamos, existe um consolo, mais um consolo bíblico em relação a eles. Todos esses sofrimentos que nós enfrentamos e que nós passamos, toda essa vida que a gente pode considerar desajustada, toda essa dor, todo esse processo terrível que nós temos que lidar com ele. O apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, verso de número 18, usado evidentemente por Deus, deixou uma promessa a nós, que sofremos com todos esses tipos de males, com todas essas limitações do nosso corpo, da nossa mente, com todas essas dores, perdas, frustrações, com toda essa rejeição, culpa que carregamos, fazem a gente carregar. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá, que considera, pois, que os sofrimentos deste tempo que nós estamos passando não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Ou seja, Deus tem preparado algo maior a nós. Deus tem preparado para aqueles que sofrem um consolo na eternidade. Deus tem preparado. E por que precisamos falar disso ou crer nisso? Porque talvez, e muito provavelmente, a maioria de nós
se não até os nossos filhos. Deus ajude que não. Mas o tempo todo da sua vida, na nossa vida, será de tribulação, será de dor, será de dificuldade. Mesmo que você tenha o privilégio de descobrir que agora você é um herdeiro e não precisa mais se preocupar com dinheiro, com conta e coisas mais. Ou que de repente você acerte lá os números da mega da virada e se torne um bilionário da noite por dia. E é alto o próximo prêmio, hein? Estimativa de 1,8 bilhão. Olha só, resolveria muito dos problemas. Mas daqui, a questão é a alma, é lá dentro, é o coração, é a angústia, que o dinheiro não resolve esse problema, que a riqueza não resolve esse problema. Não vem com essa história de eu posso ser triste lá em Dubai. Não vai resolver absolutamente nada. Isso é para a internet, não é para a vida real. Você que vai carregar essa doença o resto da sua vida. Você que vai continuar sendo um autista o resto da sua vida. Vai continuar lidando com o seu TDAH o resto da vida. Você que vai ser estigmatizado porque você está no segundo casamento, porque você passou por uma perda, é para você da vida real, eu e você, pessoas que vão enfrentar isso. O consolo da palavra de Deus é: este sofrimento não se compara com aquilo que Deus está preparando para nós, porque o que Deus tem reservado lá é muito maior, é muito melhor do que aquilo que nós estamos passando aqui. Essa dor desse tempo, ela vai terminar. Os sofrimentos dessa época vão ter fim, vai acabar. Vai acabar, vai terminar. A glória que Deus está preparando para nós é muito melhor. É muito melhor. Tem uma canção que eu lembrei aqui de um trechinho dele, né, que diz assim: vai valer a pena, né? Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. E vale a pena. Vale a pena subordinar tudo isso aqui a Jesus. A colocar tudo isso aqui diante de Jesus. A deixar esse peso diante de Jesus aqui hoje. A se colocar diante dele e reconhecer mesmo: eu não posso, eu não consigo, eu não aguento. É difícil. É difícil para um pai, para uma mãe criar um filho neurodivergente. É difícil aguentar no corpo a dor de ter que ir trabalhar e amanhã começa tudo de novo. Para alguns é até sexta, outros é até sábado, no horário carregado, mas tem que suportar a dor disso. Para outros é a angústia. Quantos irmãos que não dormem direito, porque a mente não desliga, não consegue desligar, ele dorme de cansado, não consegue de forma nenhuma, de tanta
Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, porque as coisas antigas já passaram. Esse dia vai chegar para a glória de Deus. Esse dia vai chegar, esse dia vai vir. Não importa se alguém possa dizer está demorando. Já faz um tempinho que estão falando isso. Não importa. Não importa se as pessoas estão dizendo isso. A gente crê e confia nessa palavra. E essa eu posso declarar sobre a sua vida. Que quando estivermos diante dele, você, quando estiver diante dele, você, ou que vive, ou que conhece alguém assim, Deus vai tirar, Deus vai mudar isso. Deus vai destruir todas essas coisas. As coisas antigas vão ficar todas para trás. Essa lágrima da dor vai ficar para trás. Você, mãe, pai, que sofreu para cuidar do seu filho com síndrome de Down, autista, de um espectro complicado, difícil de socializar, Deus vai te receber lá do outro lado de braços abertos. Você que acha que não se ajusta aqui, porque você diz, o meu TDAH é tão forte que é difícil eu lidar com as pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você, chegará um dia em que Deus te colocará no meio de uma grande multidão. Você que tem fobia social, ansiedade pesa na sua alma, você que se esconde das pessoas lá no seu quarto, depressivo, parecendo Elias, Deus não vai mandar um corvo lá para te ajudar. O próprio Deus arrancará dos seus olhos toda lágrima. Você, mulher de Deus, homem de Deus, que carregou um peso da culpa tão terrível que só Deus sabe como você estava. Eu prometo a você pela palavra, porque não sou eu, é Cristo que prometeu, que um dia Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, aquela que ninguém viu, aquela que ninguém ajudou a secar. Cristo vai te ajudar naquele dia, Cristo vai estar com você. É a palavra de Deus que promete. Você é adicto que acha que nunca vai se recuperar e vai passar o resto
lugar que Deus tem levantado pessoas para cuidar de você e para cuidar do seu filho. Você que se sente excluído por tudo e por todos, porque carrega um peso de sempre ter sido tratado assim, excluído pelas pessoas, pela família, pelos amigos. Aqui é o lugar para você. Aqui é o lugar onde a gente não te coloca para fora. Aqui a gente te abraça e diz bem-vindo junto com você. E como é a nossa frase aqui, aqui é a sua casa, aqui é a sua família. Aqui é o lugar para você estar. Amém, irmãos? Eu quero terminar orando junto com você. Feche seus olhos. Vamos ficar em pé, irmãos? A gente já passou um tempinho sentado. Quero convidá-los a essa oração, pedindo a Deus que possa vir sobre a sua vida, que Deus possa te fortalecer, te consolar, te abençoar, para que Deus te dê ânimo, para que em alguma coisa eu tenha deixado escapar no que eu falei, o Espírito Santo possa fazer você compreender melhor. Para quem está nos acompanhando através da transmissão, que Deus também possa te alcançar e te abençoar. Que você ore por você, que você ore pelos seus irmãos. Tem pessoas assim aqui em nosso meio. Às vezes a gente na correria não presta atenção. Pessoas que choram, pessoas que sofrem, pessoas que pensam em desistir, pessoas que por alguma coisa que a vida fez, está profundamente abatido, angustiado, angustiada. Tem pessoas assim aqui. Pessoas que às vezes vestem uma capa para tentar se enturmar, mas só Deus sabe o coração. Só Deus que conhece. Sabe lá o que está guardado, escondido. Só você e Deus sabe o que você já ouviu, o que passou por ser você, do jeito que você é. Mas nós cremos de um Deus que consola. Nós cremos num Deus que nos prometeu que Ele tem algo melhor para nós, que um dia tudo isso vai ficar para trás. E a nossa oração é para que enquanto esse dia não chegue, Deus vá nos fortalecendo. E o mais importante de tudo isso, você tenha certeza que Deus está de braços abertos, que Deus te chama, que Deus te ama, que Deus cuida de você, que Deus é o mais interessado, o mais preocupado, é Deus. Às vezes parece que é ninguém, mas eu quero te dizer que é Deus. Ele está, Ele te ama, Ele está cuidando de você, Ele está te fortalecendo, Ele está vendo. A glória dele pode se manifestar em você e através de você. A força dele, o consolo dele, a graça dele em Cristo Jesus. Deus bendito, é em nome do teu Filho amado Jesus que eu oro aqui, Senhor. Eu oro aqui por homens, mulheres de Deus, jovens, crianças,
pessoas, ó Deus, como nós falamos aqui, doentes, deficientes, pessoas neurodivergentes, pais que têm que cuidar dos seus filhos e amá-los incondicionalmente, que enfrenta a dor de ser rejeitado, de achar que o seu filho nunca vai encontrar um lugar. Abandono. Este Deus que nos chama a isso, pega essas pessoas e ama elas, cuidam delas. Um Senhor que conforta, consola essas pessoas e diz a elas que não os abandonou de forma nenhuma, que tem estado com ela. Na verdade, elas só estão de pé porque Deus tem as fortalecido. É sobre essas pessoas que eu oro, Pai, pedindo mais uma vez, cuida, Senhor, de cada um dos meus irmãos. Cuida de cada um deles, Senhor. Dá força na fraqueza. Dá força no meio das suas limitações, no meio dessa dor. Cuida, Deus. Segura cada um dos meus irmãos pela mão, Senhor, e faz eles entenderem o que a Tua palavra diz, que o Senhor tem preparado algo muito maior, de que a glória que vai ser revelada em nós não se compara com esse sofrimento de hoje. Faz eles entenderem isso, faz meus irmãos compreenderem isso, como também nos faz confiar na promessa de que um dia isso vai acabar, de que um dia isso vai ter fim, de que um dia tudo isso não fará mais sentido algum, porque Deus vai tirar tudo isso de nós e vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E mais ainda, nós vamos ouvir de Jesus: vinde benditos do meu Pai, e possui por herança aquilo que está prometido para você antes da fundação do mundo. Pai amado, conforta, consola, fortalece, cuida, levanta esse meu irmão, essa minha irmã, e abençoa ele e ela com muita graça, pelo poder que há no nome de Jesus. Assim eu oro, amém, e graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Pode se assentar, os avisos. Está começando mais um Graça News! Fique atento à nossa programação semanal. Segunda-feira, nosso curso de Teologia às 19h40. Terça-feira, manhã de consagração às 8h. Quarta-feira, culto de oração às 20 horas. Sexta-feira, celebrando a restauração às 20 horas. No sábado, encontro dos adolescentes e pré-adolescentes enraizados teens às 18 horas.
E domingo pela manhã, nós temos a nossa EBD, às 9h20. Para finalizar, no domingo, às 18h30, culto de celebração. Te esperamos!